Tá gravando aí? Opa! Muito bom dia, pessoal que acompanha o canal Tocata Esportiva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, a gente vai estar estreando um quadro novo aqui no canal. Esse vai ser um quadro de listas de recomendação, ou então listas de não recomendação, dentre os mais variados assuntos no meio automotivo e também no meio musical. Então sejam muito bem-vindos. Esse é o Tocada Ranking. Bom, galera, e nesse vídeo de estreia a gente vai abordar uma pauta muito interessante, que são os 8 melhores primeiros carros até 12 mil reais. Mas primeiramente, antes da gente ir efetivamente para a lista, eu quero bater um papo com vocês, para que vocês saibam quais foram os critérios que a gente levou em consideração para poder chegar nesses 8 carros que estão aqui na lista. Primeiramente, tem uma expressão popular que eu acho que se enquadra muito bem nesse critério, nesse momento de busca do primeiro carro, que é: a primeira impressão é a que fica. Para que você se torne um motorista melhor, para que você se torne um autoentusiasta, eu, na minha opinião, acho muito importante que o seu primeiro carro seja pelo menos minimamente confiável e minimamente confortável. E se você tem dúvida sobre qual a mínima grana necessária para que você compre, que você precise juntar para que você compre um bom primeiro carro, na minha opinião, essa faixa entre os 10 e 12 mil reais é um valor ideal para que você comece a achar boas opções de primeiros carros. Logicamente que existe uma infinidade de carros por aí que você consegue comprar abaixo dos 10 mil reais, mas se esse for o caso, com certeza você vai estar abrindo mão de um desses dois parâmetros. E segunda coisa, todos os carros dessa lista, eles têm pelo menos direção hidráulica, que na minha opinião é um equipamento fundamental para que você tenha um primeiro contato com o seu primeiro carro, beleza? E também nós levamos aqui em consideração os carros mais econômicos possíveis, porque se você está buscando um carro nessa faixa de preço, a gente acredita que você também não tenha condições de manter um V6 ou então um 2.0 que faça 5, 6 km por litro. Então, os carros mais econômicos estão tomando as maiores posições aqui no nosso ranking, beleza? É isso aí, recado dado, bora para a lista. Então, em oitava posição, em oitavo lugar, nós temos o Peugeot 206 1.0 16 válvulas manual. O Peugeot 206, ele é um carro que tem muitas qualidades, apesar de ter tido seu nome um pouco queimado devido às motorizações 1.4 e 1.6, que, diga-se de passagem, são motorizações que eu não recomendo. Esses carros, eles realmente têm alguns defeitos crônicos relacionados à parte de arrefecimento, são bem chatinhos, mas o 1.0 ele já é bem mais ameno nesse quesito. Você não vai ter grandes dores de cabeça. Talvez você enfrente alguns problemas relacionados à suspensão, porém ele é um carro bastante completo, bastante econômico, tem um design bem legal, então ele ganhou essa nossa oitava posição aqui na lista, beleza? Agora nós vamos para a nossa sétima posição. Na nossa sétima posição nós temos o carro daquele jovem que também é ousado, é aquele jovem que gosta de acelerar um pouco mais, e também gosta de sair por aí se mostrando para os amigos, se mostrando para as menininhas, que eu tô ligado. E o carro desse jovem é o Golf MK3 mexicano. O Golf MK3, ele talvez seja o carro dessa lista com a manutenção mais cara. Porém, contudo, por outro lado, ele também é um dos carros dessa lista com a mecânica mais robusta. Então, se você seguir as manutenções preventivas, tudo certinho, tudo direitinho, você não vai ter dor de cabeça. E fica aqui a dica que a gente recomenda especificamente os Golfs MK3 mexicanos ao invés dos alemães. Justamente porque o Golf MK3 mexicano ele já veio com injeção multiponto, enquanto que o alemão ele tem injeção monoponto. Isso por si só já é uma grande vantagem, já é uma concepção de injeção eletrônica bem mais moderna e também com manutenção mais simples. A manutenção da injeção eletrônica monoponto do Golf alemão, ela é um pouco problemática, sim, tem algumas dificuldades relacionadas ao acerto, e isso pode ser bem chatinho, além de que o Golf alemão
ele permaneceu no mercado por um período bem mais curto. Então, em decorrência disso, essas peças específicas para esse modelo têm em menos abundância no mercado, são mais difíceis de encontrar. E além disso, um terceiro motivo é que os Golfs mexicanos, em sua maioria, costumam ter mais equipamentos do que os Golfs alemãos. E como atualmente os preços desses dois modelos já estão praticamente equalizados, se você estiver com dois Golfs à vista, um mexicano, um alemão, em igual estado de conservação, vá de mexicano, que você não vai ter dor de cabeça. Não que o alemão seja ruim, ele também é um carro bom, mas quando em bom estado de conservação. Beleza? Vamos lá. Em sexto lugar, na nossa sexta colocação, a gente tem aquele jovem que tem alma de tiozão, hein? E o carro desse jovem é o Honda Civic, mais especificamente o Honda Civic a partir de 98. A gente recomenda a partir desse ano porque o Honda Civic dessa plataforma foi o que permaneceu por mais tempo no mercado, então as peças mecânicas são encontradas em abundância no mercado e ele é um carro muito bom, é um carro muito confiável, um carro econômico, um carro que tem pouquíssimos defeitos crônicos, é um carro completo, você não vai ter dor de cabeça, tanto seja o manual quanto o automático. A gente recomenda o manual sempre, mas o automático também é muito bom. Esse carro ele só não está em posições mais acima na nossa lista por alguns motivos que são os seguintes. Primeiro, que ele é um dos carros mais antigos dessa lista e, inevitavelmente, quanto mais idade os carros vão obtendo, vão sempre aparecendo algumas coisas que precisam ser feitas, inevitavelmente. E segundo, que nessa faixa de preço você não vai encontrar os melhores Honda Civics à venda. Esse carro ele já é um carro que está em um patamar de preço um pouquinho mais acima. Ainda que você ache vários nessa faixa, talvez eles tenham alguma coisinha para fazer, ou então sejam aqueles carros já um pouco mais rodados. Mas como é um carro muito robusto, você fazendo uma manutenção inicial, daí para frente você não vai ter dor de cabeça, beleza? Bora! E finalmente, galera, a gente chega no nosso quinto lugar, a nossa quinta colocação. Nessa colocação a gente tem aquele jovem mais sensato, aquele jovem que busca um pouco de tudo. Um pouco de design, um pouco de esportividade, um pouco de economia e um carro bem completinho. E o carro desse jovem é o Renault Clio. O Renault Clio ele é o pato dessa lista, sabe? Vocês conhecem a história do pato, que ele nada, voa, anda, porém ele não faz nada direito. O Renault Clio ele é um carro que ele é bom em tudo, porém ele não é ótimo em nada. Ele é um carro bem completinho, um carro bem gostoso de dirigir, ele não vai te dar muita dor de cabeça, contanto que você siga as manutenções preventivas em dia. Essa é a grande ressalva. O Renault Clio ele é de uma época dos projetos da Renault que eles não passavam por um estudo de tropicalização muito avançado. Então essa vinda do projeto ao Brasil veio com alguns defeitos de projeto, algumas peças que apresentam desgaste prematuro, bomba d'água, embreagem, sistema de arrefecimento, você sempre precisa ficar de olho em vazamentos, mas isso são coisas que preventivamente você vai percebendo para que a bomba não estoure no final. Fora isso, é só alegria, é só sucesso. E agora no nosso quarto lugar, nós temos uma escolha dupla, que na verdade são dois carros que são o mesmo carro, um é derivado do outro, mas um desses carros ele já é um carro bastante clichê. Eu tenho certeza que vocês já imaginavam que esse carro ia aparecer aqui na lista, porém esse outro carro que é derivado dele é um carro que às vezes passa meio despercebido, fica meio esquecido nos bastidores e, na minha opinião, é ainda mais legal do que o carro que deu origem a ele. E esse carro, nessa colocação, é o carro daquele jovem apezeiro, aquele jovem que gosta de dar aquela acelerada, que gosta de tirar aquele racha na Anchieta. E o carro desse jovem é a Paraty 1.6 8 válvulas, geração 2 ou geração 3. Logicamente, nessa escolha, a gente acaba englobando o Gol também, que é o carro que deu origem à Paraty, mas, na minha humilde opinião de bosta, a Paraty é muito mais legal, né? Save the wagons. E a gente recomenda a Paraty geração 2 ou geração 3, mas se você for de Gol, vai de geração 3. O geração 3 ele é um dos Gols mais legais da evolução.
ele teve uma evolução considerável do G2 para o G3. É um carro que tem um acabamento bastante bom, é um carro bastante bonito internamente, externamente, bastante confiável, bastante robusto, e mecanicamente a gente não precisa nem falar. É um APzão 1.6, é um motor muito robusto, ele não costuma dar muito problemas, e quando dá, a manutenção é baratinha, mas aqui fica uma ressalva. A gente está recomendando especificamente o 1.6 8 válvulas. O 1.0 16 válvulas e 1.0 turbo são carros que você tem que fugir. Esses são realmente grandes fiascos da indústria automotiva brasileira, grandes fiascos da Volkswagen. Esses carros eles têm diversos problemas crônicos. Eles são tecnologias que estavam nascendo, né? Eram tecnologias pioneiras, mas o 16 válvulas eles têm muitos problemas relacionados a desgastes prematuros dos componentes mecânicos, e o turbo, muitos problemas relacionados a arrefecimento. Então a gente recomenda os mais tradicionais mesmo. O APzão 1.6 é show de bola, ele não é tão gastão e é um carro muito esperto, muito robusto. Beleza? É isso aí. Então, chegando agora ao nosso terceiro lugar, a gente tem aquele jovem prático, aquele jovem que simplesmente quer chegar do ponto A ao ponto B sem ter dor de cabeça, da forma mais simples e prática possível. E o carro desse jovem é o Ford Ka, mais especificamente o Ford Ka 2000 até 2008, que são o Ford Ka de primeira geração com motor Zetec Rocan. Essa é a grande sacada. A gente não recomenda que você pegue Ford Ka de 98 até 2000, o Ford Ka com motor Endura. O motor Endura, infelizmente, ele é um motor que tem a vida útil muito curta, ele apresenta muitos problemas a uma quilometragem relativamente baixa. É um carro que, uma vez que começa a dar problemas, ele não vai te deixar quieto, ele vai sempre te incomodar com alguma coisa. Muito diferente do Zetec Rocan, que é um motor muito mais robusto e muito mais potente. O Zetec Rocan ele só tem apenas um único grande problema crônico, que é a questão do arrefecimento. Mais especificamente a questão da carcaça da válvula termostática, que é uma carcaça plástica, né? Que fica em contato com o bloco, e no esquentar e esfriar do bloco é comum acontecer da carcaça da válvula empenar. Dessa forma o seu líquido de arrefecimento vai vazar e isso pode ocorrer o superaquecimento do motor. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, não vai vazar tudo de uma vez. Por isso que a visualização preventiva é muito importante. Você acompanhando no dia a dia o nível do líquido, acompanhando se não tem vazamento, vai dar tudo certo. E quando acontecer de você precisar fazer essa manutenção, é uma manutenção simples e também não é uma manutenção muito cara. Existem inclusive algumas marcas paralelas que fabricam a carcaça em material metálico ao invés do plástico. Porém, nós não recomendamos fazer essa substituição, porque a troca do material plástico pelo material metálico pode confundir o sensor e não acusar no painel caso esteja acontecendo um possível superaquecimento. Então o que a gente realmente recomenda é você comprar uma carcaça plástica de uma marca boa, beleza? É isso aí. E agora finalmente a gente já vai chegando no nosso segundo lugar aqui do nosso ranking, hein? E nesse segundo lugar a gente tem aquele jovem bem mão de vaca mesmo, aquele jovem discípulo do Julius, que quer um carro bom, quer um carro completo, quer um carro econômico, porém quer gastar o mínimo possível. E o carro desse jovem é o Palio Fire ELX 1.0 16 válvulas. Guarda na cabeça essa especificação, porque essa é a motorização que a gente recomenda. Muito provavelmente você vai achar em muito maior abundância no mercado o Palio 1.0 8 válvulas, mas essa não é a motorização do Fire que a gente recomenda, porque esse Palio 1.0 8 válvulas ele é muito manco, realmente muito manco. Essa motorização é muito fraca para o peso do carro e você necessita de uma aceleração bem maior no dia a dia, e essa aceleração maior acaba prejudicando muito o consumo do carro. Ele acaba sendo um carro manco e gastão. Apesar da manutenção dessa motorização não ser tão barata e nem tão simples quanto a manutenção do Fire 8 válvulas,
ela não deixa de ser também uma manutenção barata e simples, porém, por outro lado, é um carro muito mais esperto, muito mais potente do que o Fire 8 válvulas, beleza? Agora, indo para o carro em si, eu curto muito o Palio, eu acho que ele é um carro matador nessa categoria, nessa faixa de preço, porque em comparação com o irmão menor dele, o Uno, o Palio ele é um carro mais espaçoso, mais versátil, ele é um carro com acabamento muito melhor do que o Uno, sem contar que também é um carro mais seguro que o Uno. Todo o chassi do carro tem um projeto mais seguro do que o chassi do Uno. O Palio realmente é um carro muito bom. Ele só não está em primeiro nessa lista, porque por dois motivos. Particularmente, a gente acha o Palio um carro com um design bastante datado, um carro com um certo design de tiozão, digamos assim, e também porque nessa faixa de preço é muito complicado de achar um carro com ar-condicionado. Você vai achar um com direção hidráulica, de repente algumas coisinhas a mais aqui e ali, mas o ar-condicionado nessa faixa é muito difícil. Mas de qualquer forma, é um carro muito bom. E finalmente, a gente chega na nossa primeira posição, a nossa primeira colocação do ranking. Esse é o carro do jovem que manja do custo-benefício, que manja da pesquisa de mercado, que sabe aquilo que é bom. E o carro desse jovem é o Fiesta Class 1.0 Zetec Rocan. É isso aí, galera. A nossa primeira recomendação é um Fiestinha. Isso vocês ficaram surpresos, né? O Fiestinha é um carro pouco explorado dentre todos os comparativos que você vai achar por aí na internet, mas ele entrou aqui nesse top 1 do nosso ranking por causa de alguns motivos. Primeiro, como eu falei lá na nossa terceira posição, no K, o Zetec Rocan é um motor muito robusto, um motor muito bom, ele dá pouquíssima manutenção, é um motor muito esperto. Eu vou dizer, eu que sou um proprietário de Ford Ka 1.0 Zetec Rocan, eu vou dizer que esse motor, o Zetec Rocan 1.0, ele é de longe o motor 1.0 mais esperto que eu já dirigi, sem contar que é um motor razoavelmente bem econômico. E o Fiestinha, ele tá nessa colocação porque dentre todos os carros que a gente cotou aqui da nossa lista, o Fiestinha ele é o carro mais completo e mais conservado que você vai conseguir achar nessa faixa de preço. Você consegue achar inúmeras opções com ar-condicionado, com direção hidráulica, com vidros elétricos, com travas elétricas nessa faixa de preço, carros pouco rodados, carros bons de lata. E o Fiestinha, em comparação com o Ka, é um carro que tem uma versatilidade maior, existem as opções 4 portas, ele tem um espaço interno maior, e uma outra grande vantagem é que o espaço do cofre já é um pouquinho maior do que o cofre do Ka, isso facilita muito na manutenção. Essa também é um dos motivos pelo qual o Ka não subiu mais no nosso ranking. O espaço de manutenção é muito compacto, mas no Fiestinha esse já é um problema um pouco menos agravante. E como se tudo isso não bastasse, na minha opinião, o Fiestinha é um carro que tem um design muito acertado, tanto externamente quanto internamente. É um carro que tem linhas bastante acertadas, toda essa linha New Edge da Ford são carros que envelheceram muito bem, principalmente depois que teve o facelift, que ele tem aqueles faróizinhos triangulares na frente, porque antes, né, a gente tinha os primeiros Fiestinhas, né, eram os Zetec Rocan, logicamente, eram aqueles que a gente costuma conhecer como Fiestinha triste, né, porque a frente dele tem aquele farol retinho assim, e o capozinho que faz esse formato, dá a impressão que o carro tá triste. Mas depois que eles fizeram o facelift com os faróizinhos triangulares, eu achei que o design ficou realmente muito acertado. Hoje é um carro que eu teria tranquilamente, e por isso ele ganhou a nossa primeira posição no ranking, beleza? Então é isso aí, a gente está chegando no final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse quadro. Deem sugestões aí nos comentários sobre quais serão as próximas listas que vocês querem assistir aqui no canal. Eu já estou conversando com alguns convidados para participarem dessas listas aqui junto comigo, e eu tenho certeza que esse é um quadro que vai trazer muitas informações para vocês que estão aí do outro lado da telinha, beleza? Então já deixa o seu like, curta aí, compartilha com os amigos, que isso ajuda muito a gente aqui no comecinho, beleza? Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê, falou, tchau, tchau.